Uma garota vivia os seus dias completamente deprimida devido a todos os dias a sua colega de classe ficar perturbando ela. A mesma já não aguentava mais aquela situação e com isso tenta revidar. O que ela não esperava é que nisso ela acabaria indo de base e diferente dessa vida, ela acaba reencarnando em um dragão super raro e claro, em um mundo de fantasia. E dessa vez ela pode fazer tudo diferente da sua vida passada e finalmente ser alguém importante. E aí pessoas, como vocês estão? Só tô passando aqui para agradecer pelos mais de 50k de inscritos, sério, vocês são demais e estão me ajudando a realizar um sonho. E manos, agora vamos rumo à nossa nova meta que é 55k. E claro, se quiserem a continuação, comenta a parte 2 aí nos comentários. É isso, bora pro recap. A história se inicia com Ruiju, a nossa protagonista, na sua sala de aula. Ela se lamentava sobre a sua vida, inclusive falando que o mundo poderia acabar exatamente nesse momento, já que ela não se importava. Na sua cadeira, ela tinha uma mensagem de xingamento, o que para ela era algo já bem cotidiano. Atrás dela, o seu nome foi chamado, e essa era uma garota de cabelos loiros, e ela era responsável por boa parte da protagonista ser desse jeito, já que todo santo dia ela ficava enchendo o saco dela. Basicamente, ela tinha pedido para a garota fazer o seu dever de casa, e com isso, ela estava cobrando sobre ele. A prota dá um olhar de desinteresse para ela, o que já foi o suficiente para a loira dar um tapão em sua cara. Ela tinha falado que não havia feito seu dever de casa, afinal, ela mal estava tendo tempo para resolver os dela. Isso com certeza deixou aquela garota com muita raiva, inclusive a chamando de irresponsável. A garota no seu pensamento fala que responsável seria ela, afinal, foi a mesma quem deu seu trabalho para ela fazer. A loira conta que em seu olhar ela estava muito confiante e se perguntava se ela havia perdido a noção do perigo, afinal, ela facilmente apanharia para ela. No pensamento da protagonista, ela conta que de qualquer maneira ela vai acabar apanhando, pois se ignorar o que ela estava falando, ela levaria um tapão, e se ficasse a encarando, ela também apanhava, então basicamente não havia saída. A loira arremessa o caderno em sua direção e avisa que a sua mão havia apenas escorregado. Na cabeça dela, ela só conseguia pensar em quanto ela tinha raiva daquela loira e não via a hora daquilo acabar. Inclusive, também tinha raiva de todas as pessoas que ficavam em volta e nem sequer tentavam a ajudar. A loira fala, inclusive o seu nome era Alexa, que se ela não consegue nem se defender, ela já poderia ir de base se quisesse e ninguém se importaria. A garota por algum motivo começou a ficar estranha, se perguntando quem havia dito aquilo e sua cabeça começa a ficar confusa. Nessa hora, ela começa a ouvir os batidos de relógio, isso no meio daquela sala. Algo de muito estranho estava acontecendo. A protagonista não fazia ideia do que havia acontecido e a última coisa que ela percebeu é que havia levado uma cadernada daquela garota loira. Ao olhar para trás, ela percebe que todo mundo estava paralisado e próxima a ela, uma mulher havia aparecido. Ela conta que ela não precisava se preocupar muito, pois ela só paralisou o tempo porque tudo estava muito barulhento. Em volta, ela percebe que tudo estava parado e a mesma não fazia ideia do que ela estava falando e muito menos quem era aquela mulher. Ela conta que não sabia que a protagonista era uma pessoa tão boba, afinal, ela seria a Grian de Xia e aparentemente elas já se conheciam. No entanto, a prota não fazia ideia de quem era ela. Ela conta que acabou vindo com pressa para aquele mundo, mas não esperava que ela fosse uma fracote daquele nível naquele lugar. Ela se pergunta como foi que ela conseguiu nascer em uma casca tão fraca e nem mesmo conseguia se defender. A protagonista estava meio desconfortável, afinal, ela não queria ouvir aquilo de uma completa estranha que nem ela e se pergunta o que havia de errado com a mesma. Ela se pergunta quem diabos ela era, ou se era algum tipo de ceifadora ou fantasma e estava ali para levar de base. Ou se não fosse isso, poderia talvez ser um cosplay, então por que ela estava vestida daquele jeito? A garota novamente começa a estranhar e se pergunta se ela não a conhecia e com isso começa a cair na gargalhada. Afinal, ela não consegue acreditar que ela pode ser tão bobinha. Afinal, na sua mente, elas se conheciam há mais de 200 anos. A prota continuava confusa e não sabia o porquê ela estava rindo. Enquanto isso, a barriga da garota chega estava doendo e ela não conseguia parar de rir. Ela conta que provavelmente ela não seria fraca daquele jeito se ela ainda tivesse as suas memórias de dragões. Ela se pergunta se ela deve contar um segredo para ela e a protagonista certamente fica curiosa sobre qual segredo seria esse que ela teria para contar. E a mulher apontando para sua cara, ela conta que ela vai acabar indo de base logo logo. E de acordo com o tempo, isso talvez duraria 5 minutos, o que significava que ela tinha 5 minutos de vida naquele mundo onde ela estava. A protagonista se pergunta o que ela estava falando, mas a mulher fala que se ela tiver que ser ainda mais específica, aquela garota loira será a responsável de mandar ela de caixa. A garota loira, no caso, era aquela valentona do início, mas ela conta que isso seria apenas um acidente
noite, e ela não tinha intenção de fazer isso. Ela afirma que com o movimento de um punho, a sua vida vai ser ceifada naquela hora. Ela se pergunta se ela vai simplesmente aceitar esse destino, e nem na hora da sua partida ela vai tentar revidar, e afirma que isso seria uma extrema decepção. Ela pede para ela se cuidar, e a mesma já está deixando o lugar, e com isso o tempo novamente começa a rodar. Tudo aquilo havia sido muito estranho, mas certamente aquilo não era uma completa coincidência e muito menos alguma coisa da imaginação da Pro. Ela continuava se perguntando o que tinha acabado de acontecer, e na frente dela todos voltaram a realizar os seus movimentos. A garota loira continua fazendo a sua perturbação, inclusive agora reclamando que as suas canetas haviam caído. Isso porque elas estavam dentro do caderno que ela havia arremessado, e com isso começou a jogar a culpa em Riju. A garota continua falando que ela não servia para nada e era uma completa inútil. Sabendo de tudo que pode acontecer, tudo que resta para ela é dar um olhar esquisito para a mesma, e com isso começa a encarar com um olhar de raiva. A loira se pergunta se realmente está presenciando isso, e Riju está encarando com um olhar de raiva. No entanto, ela começa a avançar, e a mesma já começa a ficar com medo. A protagonista percebe que nem mesmo naquele momento ela consegue fazer nada, e a sua casca era muito fraca. No entanto, ainda no ato de tentar sobreviver, ela tenta revidar, e com isso fazer alguma coisa. Ela acredita que tudo que precisa fazer é contra-atacar primeiro, e com isso tenta dar um soco na garota. No entanto, antes disso acontecer, ela segura sua mão, e ela percebe que o seu golpe havia sido interceptado. A garota loira se pergunta se é assim que vai ser, e é dessa forma que ela quer resolver as coisas, e com a sua cabeça, ela dá uma cabeçada com toda a força nela, o que foi o suficiente para fazer a sua visão começar a ficar turva. Naquele momento, ela percebe que estava indo de base, e foi exatamente como aquela mulher que apareceu havia dito. No entanto, não havia sido com um punho. Em meio a uma luz enorme, o seu corpo estava deitado em algum lugar. Ela estava escutando algum tipo de som e se perguntava o que era aquilo. Ela começa a imaginar que realmente havia ido de caixa, exatamente como aquela mulher havia dito, mas se pergunta aonde estava agora e para onde a sua consciência estava indo. Ela começou a ver algum tipo de ovo, inclusive próximo a várias árvores de cor roxa, e escutando alguma coisa, ela recebia os parabéns e também era chamado de Vossa Majestade. Ela não sabia o que aquilo significava. Em outro mundo, eles falavam em algum tipo de dragão, e um rei aparentemente estava fazendo a vistoria de um ovo que havia sido dado para ele. Uma mulher conta que aquele ovo iria nascer exatamente naquele dia. O velho do lado pede para ele não ficar tão ansioso, afinal, aquele ovo de dragão realmente é verdadeiro. Ele continua avisando que se aquilo não for um ovo de dragão, a pessoa responsável por trazê-lo vai acabar indo de cá, e o responsável por trazer conta que isso era bem aceitável e também era justo. No entanto, se realmente for um ovo real, isso de dragão, ele deve transformá-lo em um duque, assim como eles haviam combinado. O ovo começa a se quebrar e a tensão também aumenta. Eles esperavam ansiosamente que aquilo seria um dragão, e a casca se partir, eles percebem que ali era uma garotinha, e realmente seria uma garota que pertencia à raça dos dragões, e seu nome era Aileen de Xia, e a mesma se tornará o dragão do Império Yulia, e também a guardiã do rei. Depois de verem que o dragão havia nascido completamente a salvo, o rei avisa para o duque que ele havia se salvado, mas ele conta que sabia que o dragão era legítimo e ia seguir o que havia planejado. E agora, Aileen de Xia, que era o nome da garota, se tornaria o dragão de Vossa Majestade, inclusive também o rei daquele país. E a protagonista havia renascido em outro mundo. Naquele lugar, em um enorme palácio, agora ela ia viver. E no seu berço cheio de adornos, lá estava ela deitada. A protagonista sabia que havia gostado daquele nome. Ela começa agora a receber inúmeras memórias, inclusive percebe que aquela garota que foi até ela naquele momento era sua irmã, e agora ela possui a memória dos dragões e acredita que ela também seja um, e por isso consegue se lembrar dela, imaginando que ela vai ser o dragão do rei. Ela acredita que essa vida não deve ser tão ruim. No entanto, a mesma percebe que estava começando a ficar com fome e se pergunta o porquê ninguém estava vindo trazer comida para ela. Ela começa a gritar no seu pensamento, chamando por alguém. No entanto, na vida real, ela só estava fazendo barulho de bebê. Embaixo do seu berço, um cabelo loiro começa a aparecer. No entanto, ela não sabe quem é. E naquele mesmo lugar, em outra parte do palácio, uma empregada havia sido chamada. Ela avisa que é uma honra servir a Vossa Majestade. E essa era Piet, que era filha do Visconde Salter. O rei afirma que não há voluntários para cuidar do dragão, e ele espera que ela possa fazer esse trabalho. O duque que estava lá se pergunta por que ela não estava respondendo o rei, e se ela também não entende o quão sério havia sido o crime que o seu irmão havia cometido. Aparentemente, o irmão daquela mulher havia cometido alguma coisa contra o rei, e o duque fala para ela que ele poderia destruir a sua família se ele quisesse, apenas por causa de, inclusive, fazer ela passar o
resto de sua vida lá na prisão. Mas ele fala que de momento ele está disposto a dar uma segunda chance ao seu irmão, inclusive também à sua família. Dessa maneira, fazê-los restaurar a sua honra, e que nesse momento ela deveria estar beijando os pés do rei por conseguir essa oportunidade. No pensamento da garota, ela chamava aquele duque de raposa velha e que tinha muita raiva dele. Do lado de fora, ela fala que seria uma honra, e com isso beija os pés do rei. E o nome do seu irmão era Will. E em uma lembrança, enquanto os dois estavam no campo, ele chega até ela para entregar alguma coisa. E em suas mãos, ele possuía um ovo e afirma que havia achado dentro da floresta. Ela se perguntava o que aquilo seria. Afinal, aparentemente tinha a aparência de um ovo de dragão. Ele confirma que aquilo realmente era esse ovo, e aquela era a chance da família deles entrar entre as maiores de Yuri. Afinal, aqueles que possuem um dragão naquele mundo possuíam o poder para unificar o mundo. E esse é o primeiro ovo de dragão que havia sido descoberto desde que o último dragão havia ido de caixa. Afinal, e eles acreditavam que todos os nobres iriam querer ter um nas suas mãos. A Pietty ainda sugeriu a ele para colocar de volta no lugar onde encontrou. Ela não sabe se ter aquilo em suas mãos vai ser algo muito legal ou que possa os ajudar. Afinal, era de extrema importância e mexia com grandes pessoas e também gente muito poderosa do rei. Seu irmão fala que ele não vai desperdiçar essa chance, e essa oportunidade eles teriam que abraçar para com isso mudar de vida para todos sempre. Ele acredita que essa família vai ficar com o nome na história, e dessa forma ele optou por levar aquele ovo de dragão lá para o rei. No entanto, na hora de fazer a entrega, algo muito estranho havia acontecido, e a sua irmã não conseguia acreditar no que estava diante dos seus olhos, e pelo que parece, eles analisaram aquele ovo, e alguém havia dito que ele era um ovo falso. O rei parecia com muita raiva. O irmão da garota estava preso em suas mãos e com isso de joelho no chão. O rei parecia com muita raiva, afirmando que já deveria desconfiar. Afinal, uma família pobre como a dele jamais conseguiria pegar um ovo de dragão como aquele. Inclusive, ele foi acusado de levar um ovo de dragão falso lá para o rei. Ele falava que aquele ovo não era falso e era verdadeiro. No entanto, o rei se pergunta como ele se atrevia a responder e avisa que se fosse um ovo de dragão verdadeiro, seria impossível apagar o nome do dragão escrito na casca. A sua irmã começa a ficar suspeitando. Afinal, ela tinha certeza que aquele ovo era real, que alguma coisa havia sido trocada. Ela desconfiava que alguém poderia ter trocado os ovos, e dessa maneira, deixando o ovo falso para o seu irmão, em uma maneira de também incriminá-lo. E atrás de todo mundo, o duque parecia rir, e ela percebe que talvez ele tenha sido responsável por fazer a troca dele, e aquele era o Duque Gilbert. E ainda no meio daquele julgamento, a garota começa a se aproximar do Conde Gilbert. Ela acredita que ele talvez seria o culpado, e para confirmar os seus pensamentos, no meio daquele julgamento, o Conde fala que tem algo para dizer para o rei. Ele pergunta o porquê ele estava interrompendo o julgamento, e era bom o que ele tinha para dizer ser bem importante, ou senão a sua cabeça ia virar bola de futebol. Ele pede para que o rei dê uma olhada nisso, e tirando da sua mão, ele mostra um ovo de dragão que aparentemente era verdadeiro. O rei demonstra uma cara de satisfação, e o Conde diz para ele não escutar aqueles dois, e que aquele sim é um ovo de dragão verdadeiro. No chão, o irmão da garota começa a ficar desacreditado. Afinal, aquele era o ovo que ele havia trazido, e ele sabe agora que o Conde Gilbert havia trocado os ovos, e dessa forma, a família Salterne estava acabada. E desse jeito, o rei perguntava para ele como ele se atrevia a tentar enganá-lo. E a história depois disso era bem óbvia. O garoto acabou sendo preso, e o Conde Gilbert acabou ganhando a confiança do rei, e com isso se converteu em um duque. E a família deles estava indo literalmente ao ponto da ruína. Ela pensava que até ela ia ser presa também, mas acabou recebendo essa ordem que agora deveria cuidar daquele bebê dragão. Ela fala que a honra da sua família era importante, no entanto, não era mais importante do que continuar vivo, e ela estava agradecida. Dessa forma, ela a partir de agora iria cuidar daquele dragão, e agradecia ao rei, mesmo não querendo fazer isso, por ele ser tão misericordioso e compassivo, e que ela fará todo o possível para cumprir as ordens dele. O rei fala que se ela vai se esforçar ao máximo, ela tem que saber que a mesma vai ter que arriscar a sua própria vida, para que aquele dragão não tenha nenhum problema, e que a sua segurança esteja sempre em primeiro lugar. Ele pede para ela se lembrar firmemente disso, e a garota, mesmo com cara fechada, parece concordar. E voltando para a protagonista que estava lá no berço, aquele garoto de cabelo loiro acaba subindo no seu berço, e vemos que também era uma criança. Ele estava tentando dar alguma coisa para a garota comer, mas enquanto comia, ela fazia uma cara de raiva, e o garoto se perguntava se ela não gostava daquilo. Aparentemente, ela estava com muita raiva. Afinal, como é que ela deveria comer uma fruta, sendo que a mesa nem sequer possuía dente? Ela pedia na sua mente para ele entregá-la alguma coisa que ela pudesse comer. O garoto loiro não entende o que ela estava tentando
tentando fazer e só acreditava que ela seria fresca para a comida e não gostava de tudo. E na sua frente ele coloca um prato de frango assado, que o mesmo estava com aparência muito boa. A garota certamente brilhou os olhos e tudo que ela desejava era comer aquela coxa suculenta. No entanto, ao mastigar, ela percebe que não conseguia fazer nada. Afinal, ela não tem dente. Isso certamente deixou ela deprimida. Afinal, ela nunca havia visto uma coxa de frango tão suculenta como aquela. E com isso, começa a chorar. Tudo pela tristeza de saber que não vai conseguir comê-lo. O garoto loiro se pergunta por que ela estava chorando. Afinal, aquela coxa de frango estava muito boa. A garota só conseguia pensar que não conseguia dar nem uma mordidinha. E seu estômago estava muito vazio. Um enorme grito foi exalado pela garota e ela começou a chorar, o que certamente assustou as empregadas e correu diretamente para o seu quarto. Uma delas pede para o príncipe Eric sair de dentro daquele berço e pergunta se ele havia se machucado. Ele fala para ela que não estava machucado e seu corpo estava tudo bem. E a garota estava começando a chorar. A empregada olha para ela com um olhar de medo. Aparentemente, ela estava vendo algum monstro ali. Ela fala para o garoto que ele não deve ir para aquele quarto, afinal, ali era muito perigoso. Mas o menino fala que ele não estava sentindo isso, afinal, era apenas a Elaine que estava ali. Ele não via nenhum perigo nisso. Ele se perguntava do porquê ela estava chorando, afinal, o frango estava muito delicioso. Na mente da prota, ela fala que não era isso, afinal, tudo que ela queria fazer era apenas comer, e nem isso ela estava conseguindo. A empregada coloca o garoto nos braços e fala que tem que tirar ele dali. E se a majestade descobrir que ele estava lá, a cabeça dela ia virar a bola de futebol. Ela pede para Piet cuidar bem dela a partir de agora. Ele não deve tirar os olhos da garota nem sequer por um minuto. E com isso, ela deixa a sala. Piet coloca ela nos seus braços e conta que tudo havia acontecido muito rápido. E ela nem mesmo não fazia ideia de como conseguiria cuidar dela. Ela pensava que a prota podia ser um pouco mais assustadora. Afinal, aquilo era um dragão. E tudo que ela ouvia falar é que eles eram muito perigosos. Mas vendo a sua aparência, ela achou que ela era bem fofa. A protagonista se pergunta se ela não tá vendo ela chorar. E ela precisa comer algo imediatamente. A empregada não para de olhar e perceber que ela parece mais normal do que ela pensou. No entanto, o tempo se passou e a noite havia chegado. Lá no palácio, no meio à escuridão, alguém parecia se esconder. E com isso, pulava de árvore em árvore, assim despistando todos os soldados que faziam a escolta do local. Ele se aproximava do lugar onde a protagonista estaria. E a Elaine estava lá deitada no seu berço, com isso dormindo. O cara que havia invadido seu quarto se pergunta se haviam pagado tanto dinheiro para ele se livrar de uma garotinha daquela, e que aquilo seria muito fácil. Com a peixeira em suas mãos, ele partiu para fazer aquilo que ele estava planejando. Ele não sabia que aquilo seria tão fácil, e imaginava que alguém pelo menos o atrapalharia. Mas atrás dele, a voz de alguém havia falado, e avisa que esse momento finalmente chegou. E se perguntava o que ele estava fazendo tentando mandar o bebê de caixa. E aquele era um garoto, e com sua espada, ele partia para cima do cara que havia invadido o quarto. E com facilidade, ele acabou vencendo em um duelo, e assim, romandando de caixa. E colocando a garota em suas mãos, aquele era o príncipe Rob, lá do reino de Yuri. E com isso, ele havia protegido a garota. Ele começou a chamar por Piet, se perguntar aonde ela estava. E pergunta a ela se ela fazia alguma ideia do significado daquele bebê para todo o reino. A empregada pede desculpas e pergunta se a garota estava machucada. E pergunta se ele estava machucado. Mas ele fala que estava bem e pede para chamar os guardas imediatamente. Ele pede para a garota, no momento, não falar nada sobre o que aconteceu para ninguém. E ele mesmo vai investigar um pouco sobre quem estava por trás de tudo aquilo. A empregada se pergunta se realmente deve fazer isso, afinal, aquilo era um acontecimento muito grave. Mas ele conta que algo assim não poderia vir a público, afinal, eles demonstrariam suas fraquezas para as pessoas que estão envolvidas naquilo, e dessa maneira, poderiam causar até mesmo um problema maior. E o que ele vai fazer no momento é reforçar ainda mais a segurança do rei. Então pede para ela não se preocupar. A empregada agradece a ele, afinal, mesmo tão tarde da noite, ele veio até lá, e a mesma está muito grata por ter protegido a Elaine, pois ela nem mesmo sabia o que aconteceria com ela se algo tivesse acontecido com a bebê. Ele fala que estava treinando e acabou escutando um barulho alto. Então, com isso, ele acabou ouvindo ver o que estava acontecendo. Dessa maneira, ele vira as costas e fala que estava indo. Mas antes de ir, ele pede desculpas por ter sido tão severo com ela e pede para, por favor, ela cuidar do bebê. A empregada fica com um sorriso no rosto e assim o agradece. Do lado de fora, já em outro dia, as duas faziam um passeio e ela falava que aquele dia estava lindo. A garota se divertia com algumas borboletas que vinham em seu berço, mas ela fala que as duas devem estar mais atentas devido ao que tinha acontecido ontem. A garota sabe o que havia acontecido, afinal ela tinha ouvido, e ela soube que aquele cara tinha tentado fazer alguma coisa com ela. E naquele momento, algo que não percebemos é
que a mesma havia jogado fogo nele. No entanto, não havia surgido efeito. Ela acredita que deveria praticar aquilo mais tarde. Enquanto caminhavam, elas acabaram se encontrando com o príncipe Robert. A empregada pensa em dizer olá para ele. No entanto, ela acredita que ele vai acabar ficando nervoso com ela, passeando com a bebê tão livremente assim. Ela acredita que é melhor deixar isso para lá, e com isso dar a volta e voltar para dentro do palácio. No entanto, ele já havia percebido que elas estavam ali, e ao se virar, pergunta o que elas estavam fazendo no local. A empregada automaticamente entra em choque. Afinal, aparentemente ele tinha descoberto tudo.